Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias para vocês se inspirarem nos seus próprios negócios e quem sabe até mesmo iniciar o seu próprio negócio. E a minha convidada de hoje é ela que registra momentos incríveis através de suas lentes. Seja muito bem-vinda, Aline Ruivo. Olá, Rick, boa E tarde. aí, como estão Tudo as bem? coisas? Tudo certo? Tudo tranquilo. Quem que é a Aline Ruivo? Você apresenta para a galera de onde veio, como chegou até aqui. Sempre morou em Moarama, nunca morou em Moarama. Como que foi essa história, Aline? Não, eu sou a Aline Ruivo, né? Sou fotógrafa de evento corporativo. E eu sou de Alto Piqueri, eu nasci em Alto Piqueri, quando ainda tinha hospital. Morei lá até os 11 anos, né? E meus pais vieram embora para Umuarama por questão financeira mesmo, de oportunidades. E desde então eu moro em Umuarama. Legal. E quando vocês transitaram para Umuarama, como começou a sua vida profissional? Com quantos anos você começou a trabalhar? Não na fotografia em si, mas sim começar a trabalhar ou perceber que precisava trabalhar. Eu fui muito precoce, eu tinha necessidade de ganhar meu próprio dinheiro, eu queria comprar minhas coisas sem ter que estar pedindo pro meu pai falar assim, ai, filha, agora não tem, ou Uhum. não pode agora. E aí eu lembro que eu saí procurar trabalho. Eu não tinha idade, ninguém podia me dar emprego, porque eu tinha 13 anos. Aí minha mãe falou, hoje minha mãe conta, falou assim, eu deixei porque não ia adiantar eu segurar, né? Eu fui numa fábrica de costura que tinha próximo à minha casa, e lá eles tinham na frente, eles vendiam roupas, né? E aí eu achei que eles poderiam me dar uma vaga de vendedora, pelo menos meio período, alguma coisa assim. Foram muito educados comigo, eu lembro muito bem. Mas não me deram emprego. Eu tinha 13 anos, tinha como. E aí tinha revistinhas de semijoia, bijuteria, Avon, Natura na época não. E minha mãe foi e fez o cadastro para que eu pudesse vender. Aí eu comecei a fazer isso. Aí sobravam uns troquinhos e eu tirava Que tudo em legal. Então, mercadoria. você já teve a oportunidade de trabalhar com a venda externa. Sim, sim, meu primeiro emprego, né? Que não foi emprego, né? Aham. E aí, só que daí o meu lucro ficava tudo em cosmético para mim, né? Mas com qual idade você já fazia isso daí? Eu tinha ainda meus 13, 14 anos. Que legal. Aí eu levava na escola, vendia escondido dos professores. E como que era você atuar com vendas? Como que você se sentia naquela época? Você lembra? Eu gostava porque, assim, meus pais, né, não tinham condição, por exemplo, de eu ficar pedindo e eles me dando na época. E aí eu podia, com as minhas vendas, eu mesmo adquirir os meus produtinhos, né, minhas Uhum. coisinhas ali, por menor que fosse, né, mais barato e tal. E ao mesmo tempo também tinha os desafios, né, porque daí eu levava para a escola e eu não conhecia quem pagava ou não. Uhum. Mas eu lembro que final de semana eu batia na porta da casa das mães. Então Você você vendia pegou? para as mães dos alunos. Não, eu batia nas mães para as mães pagar eu, que as meninas compravam e não queria Ah, os pagar. alunos próprios compravam? Entendi, Aí eu só ia fazer cobrança no final de semana. entendi. Mas isso eu fazia em Alto Piqueri também, porque Aham. os meus avós eram de lá, né? Os avós que já faleceram e a avó que é viva ainda é de lá, inclusive. E aí a minha avó tinha um ateliê de costura na casa, no fundo da casa, e eu ia fazer cobrança para minha avó. Eu era muito novinha. Ó, a Jota é uma profissão boa, tô brincando. Tô brincando. Eu ia fazer cobrança para minha avó, eu ia comprar linha para ela, eu fazia isso. Isso antes de eu vender as revistinhas, para você ter uma ideia, né? Entendi. E você, quando começou a vender ali a parte de cosméticos, foi quanto tempo nessa pegada aí de venda? E até. Eu fiquei um bom tempinho, acho que até os 14, 15 anos mais ou menos. Nossa, quase 2 anos. É, E nesse período, assim, você conseguiu fidelizar clientes? Como que você percebeu que tinha você avançava na venda, conseguiu aumentar as vendas? sim, meu avô comprava os cheirinhos gostosos da avó. Era cheirinho de vô, gente, era muito bom. Meu avô era meu cliente fiel, meus pais, quando eu tinha que fechar pedido e às vezes não tinha a quantidade certa, preciso, compra um creminho aqui. A única coisa que eu fiz foi direcionar minhas vendas. Eu Uhum. não vendia mais tantas coisas e vendia as coisas mais certas, né? Uhum. Aí os vizinhos, aí eu parei de vender na escola também, porque eu via que na escola me dava muita dor de cabeça. Acabou que eu não tinha mais pessoas devendo para mim, né?
E Trabalhou com uma carteira de cliente mais saudável. era uma cartela mais velha, mais prudente, né? Tinha dó de uma menina louca. E o que você acredita que dessa época você conseguiu aprender que você usa até hoje nos seus negócios? Não vender para qualquer um. Ótimo, ótimo. Selecionar os meus clientes. Hoje, no meu negócio, eu também tenho essa seleção de clientes. Aham. Até, né, trabalhando com noivas, eu costumo dizer que eu nunca tive problema com uma noiva minha. E no mercado de eventos, a gente vê que, ai, nossa, noiva histérica, ai, alguns casos, assim, de pessoas contando. Eu nunca tive problema. Muito pelo contrário, assim, meus noivos viram meio que amigos, sabe? Uhum. Então, eu acho que... E é uma seleção natural, não é assim, tipo, ai, você vem fazer um orçamento pra mim, não fui com a sua cara, não vou fazer seu casamento. Eu acho que já na nossa conversa Já fica bem definido. fica bem definido. Legal. Pra mim quanto pra você, assim. Já vou aprofundar bastante na sua profissão atual. Mas vamos voltar ainda lá. Quando você tinha seus 15 anos. E aí, qual que foi o próximo passo? Aí nós mudamos de um bairro pra Avenida Paraná, aqui em Moarama. E tinha uma sorveteria embaixo, ainda tem, da onde eu morava. E eu queria muito trabalhar, e meu pai falava, não, vai estudar, né, vai atrapalhar seus estudos. Eu falei, não, mas eu quero meu dinheiro também, eu consigo fazer os dois. Uhum. Aí meu pai, tipo, respirou e falou, vai. Aí os meus vizinhos, que eram os donos do sorvete italiano, que era um sorvete muito conhecido, ainda é, muito bom na cidade, não tô ganhando pra isso, mas era muito bom e me convidaram para trabalhar com eles na parte da noite. Então, ou seja, eu estudava de manhã, eu não precisava mudar, né, minha rotina por conta do meu primeiro emprego. Então, assim, meu primeiro emprego eu fui ser sorveteira, meu emprego de verdade. Que legal. E aí você trabalhava no período da noite e já ganhava um salário fixo. Ganhava um salário fixo. Eles me pagavam, na época, um salário mínimo, que era muito bom, porque eu não tinha idade, tinha 15 anos. E... Nossa, que época boa, né? Nossa, sem responsabilidade nenhuma. Podia ter um emprego, né? Não era considerado um abuso infantil, alguma coisa nesse sentido. Porque eu estudava, eu brincava. Com 15 anos eu brincava de Barbie, juro. Acredite se quiser. Não matou a infância. Não, de forma alguma. E ainda adquiriu responsabilidade. E assim, meus pais nunca... Por mais assim, que a gente não tivesse uma situação financeira, assim, a gente fui de família humilde, mas uma família humilde que nunca faltou nada. Uhum. Meus pais nunca pediam para eu ajudar em casa, assim, muito pelo contrário, assim, já que eu trabalhava, o dinheiro é meu, então era para eu comprar as minhas coisas, já não era uma função deles, né, ter que estar se responsabilizando financeiramente comigo, né. E aí eu comecei a trabalhar nesse sorvete italiano, era à noite, eu morava em cima, então não tinha perigo nenhum. E eu lembro que minha mãe conta até hoje, assim, que eu dormindo, as primeiras semanas que eu tava trabalhando, ainda eu falava, casquinha ou cascão, tipo... Delirava, sonhava. Sonhava. Caramba. Então, assim, era uma coisa importante pra mim, Aham. sabe? Que legal. E eu gostava. Você lembra o que você fez, seu primeiro salário? Se você guardou, se você gastou, se você valorizou o dinheiro ali? Eu fui no dentista, eu coloquei aparelho no dente. É. Que meu pai... Era só meu pai que trabalhava em casa, minha mãe não trabalhava pra fora. E assim, por mais que não faltava, não sobrava. Uhum. Daí meu pai não tinha condição de colocar e meus dentes... Naquela época o aparelho era um luxo, né? Se for ver. Era difícil. Não era hoje, todo mundo que tinha acesso. Uhum. E aí eu fui no dentista e eu sacrifiquei longos meses do meu salário com o dentista. E aí você ficou quanto tempo ali? Na sorveteria, 4 meses só. Certo. Porque eu sempre gostei de pessoas. Uhum. E sempre gostei de fazer amizade. Não é difícil pra mim conversar, não é difícil pra mim fazer amizade. E aí eu tive a oportunidade de ir pro comércio durante o dia, trabalhar numa ótica, que eu trabalhei muitos anos. E assim, eu pensava, eu quero crescer, né? Igual na sorveteria, por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo, gostava das pessoas, né? E aprendi muito lá, eu queria alguma coisa diferente, eu queria aprender coisas novas. Eu ainda estava com meu sangue, assim, fervendo, né? E aí eu fui trabalhar numa ótica integral e comecei a estudar à noite. Daí já era meu último ano no ensino médio. Uhum. Aí eu trabalhei alguns anos lá. Qual função que você exercia? Entrei como vendedora. Gostou?
Sim, eu trabalhei. E ficou como vendedora ou saiu como outra função? Aí, depois eu comecei a ajudar a proprietária da loja nas lojas da região, da região, que Ah, eram então era mais de várias. uma. Entendi, era Sim. uma rede. Quando eu saí de lá, eram 11 lojas. Nossa. Quando eu entrei, eram umas 4 ou 5. Então, assim, tinha na região toda. Caraíma não, desculpa. Tapejara, Cruzeiro do Oeste, Pérola, enfim. E aí, o que eu fazia? Eu ia com ela para a região. Foi a época, né, que eu já estava um tempinho na loja. Foi a época de colocar sistema na loja, de referenciar todos os produtos. Informatizou, vamos falar assim. Informatizou. Aham. Desde um brinquinho de R$ 5 até uma armação aí da Ray-Ban, né? Que era uma das marcas mais caras que tinha na loja. E aí, nesse processo de você acompanhar ela, você era um braço direito, por exemplo. Era. Quase como uma gerente. Depois ela me registrou como gerente. Aí eu fiquei me achando, né? Que Eu me legal. achei gente grande. Que legal. Não mudou nada, né? Não mudou minha função, eu fazia a mesma coisa, mas assim, Foi reconhecida na carteira. foi reconhecida. E como que foi pra você, assim, ter essa evolução dentro do negócio? Qual a característica principal que você acredita que te levou aí pra essa função especial? Eu acho que eu queria aprender. Uhum. De eu estar disposta a aprender e fazer o novo, né? Porque quantas vezes eu lembro que antes de sair para fora, registrar as mercadorias ou até numa consulta de médico, eu levava material para casa para poder pôr preço, Uhum. entendeu? Tipo, eu trabalhava fora de horário e para mim, assim, era uma coisa que era necessário, eu tinha que fazer, eu fazia, como se a loja fosse minha. Uhum. Então, eu acho que pegar com dedicação, sabe? Aquilo que a gente vai fazer, eu acho que fez toda a diferença, assim, no meu percurso aí da loja, na área Legal. de ótica. E você trabalhou lá até que idade, mais ou menos? Eu casei, e aí eu trabalhei mais um ano lá. Eu trabalhei até 2011. Até 2011. Certo, e aí? Aí é bom eu não falar a idade, né? Senão todo mundo vai começar a somar. Não vai dar muito certo. É novinha, gente, é novinha, novinha. É novinha. Não importa a idade, sempre vai ser 31. novinha. Não, mas daí que idade que eu tinha? Acho que 22. Certo. 21. Eu tenho que fazer as contas. Você é de 90? Eu sou de 88. 88, então você tinha 23. 23? É. 23. Eu culpo a minha mãe, porque ela podia ter esperado 2 anos, eu seria de 90, não seria mais anos 80. E aí, beleza, você saiu da ótica, casou, né? Casou, Eu ficou casei, um ano fiquei lá. mais um tempo lá. E o porquê sair da ótica? Porque eu tava daí no processo fazendo MBA. Eu tinha me formado na faculdade em 2008. Mas eu fui fazer uma especialização em 2011. Uhum. Aí eu tava fazendo MBA e eu conheci outras pessoas novas, pessoas de ciclo que eu não frequentava. Uhum. Saiu da bolha, Saí da bolha. network diferente. E aí eu tive a oportunidade de ir pra Minerfoz. Que legal, trabalhou lá. Nutrição animal. Legal. E aí... O Anderson, né? É o Anderson e o Laerte. Uhum. Maravilhoso. A Virlene, na época, trabalhava lá também, hoje não mais. Que é a esposa do Laerte, né? E aí eu fui pra Minerfoz pra trabalhar com administrativa. Uma coisa super nova pra mim. Uhum. E financeiramente falando, não ia mudar muita coisa na minha vida. Mas assim, já era uma outra oportunidade. Eu já Áreas via... novos. Eu já vi assim, bom, eu vou entrar no administrativo, então lá eu posso também ver o que eu posso fazer, para onde eu posso ir. Uhum. E de fato, eu não fiquei 1 ano no administrativo, fui para as vendas. Aí eu fui vender nutrição animal. Aí sim, foi bem desafiador, porque aprender sobre boi e vaca, eu não sabia a diferença do boi e da vaca olhando de longe, assim. Uhum. Hoje eu sei, tá? Chico era pateta. Pra ver se tinha teta. E aí... E aprender sobre a alimentação deles e o que tinha no nosso material de diferente, porque era briga por centavos, diferente da ótica, sabe? Era muita diferença. E a briga é preço. A briga é preço. E é outro setor, é outras pessoas, é outro um tipo de gente um pouco mais direto, né? É mais direto. Você sabe o que você precisa. Uhum. O que eu tenho para te oferecer? É Uhum. valor? Não, tem qualidade. Então, qual que é a minha qualidade? Só que não adiantava eu falar, isso aqui é bom. Eu tinha que mostrar em cálculos, em números, que era bom.
E isso, assim, o Laerte e o Anderson me ensinaram bem, Uhum. muito bem, assim, a mostrar que hoje você ia pagar 5 centavos, 10 centavos mais caro no meu sal, mas na hora que você fosse vender seu gado, Voltava. muito mais, Aham. entendeu? Ali que estaria seu lucro, e é o que pecuarista precisa, né? É investimento agora, mas que vai trazer um retorno no futuro. E eu tenho que te mostrar, muitas vezes provar. Já fui visitar a fazenda com o Laerte e já estive, assim, numa arapuca, né? Aquele monte de gado, coisa mais linda, assim. A gente no meio do pasto. E o gado começa a ficar te olhando, assim, né? Eles vão correr atrás de mim, Laerte. Vai, não! Eles vão correr. E, de fato, aí eles correm, assim, bonito. Bonito de ver, mas dá medo ali na hora. Aí você olha assim, vou pular a cerca, mas era 2 fiozinhos assim, de choque. Eu falei, não, e agora? O que eu faço? Eu não posso pular a cerca, eu não vou conseguir correr. Mas assim, foi bem desafiador e muito bom, assim, foi muito legal. Legal. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei na Minerfoz 3 anos, mais ou menos. Certo. E aí? E aí, eu comecei a querer me empreender. Eu queria ter meu negócio, eu gostava do que eu fazia, mas eu queria ter meu negócio. Uhum. Queria ser dona de mim, né? Eu achava inocente. Aí eu comecei a fazer festa de decoração de festa infantil. Mas assim, eu ainda estava na Minerfoz, né? Certo. E quando eu comecei a fazer decoração de festa infantil, eu tinha câmera fotográfica semi-profissional. As mães começaram a falar pra mim assim: ai, você faz foto, você já fez a decoração, fica aqui, faz as fotos, meu filho. Você já tinha câmera? Acho que sim, a câmera. Já, mas como que elas sabiam disso? Como que Sim, você... as mais próximas, né? Certo, legal. As mais próximas já sabiam. Legal. O interessante é que hoje eu olho para trás, a questão de ter câmera, né? Eu sempre gostei, mas nunca me vi fotógrafa. E eu olho para trás, assim, quando meu avô materno faleceu, em 2003, meu avô tinha uma câmera daquela Trip, uma câmera semi-profissional que troca lente, mas de filme. E eu quis aquela câmera, ficou para minha mãe e eu quis. E na época, eu não sabia inglês. Tinha o manual dela todo em inglês. Eu peguei e não tinha internet. Ai, gente. A idade, assim, tá ficando bem clara, né? Não tinha celular, não tinha internet naquela época. E aí eu peguei aquele dicionário desse tamanho, assim, de Nossa! palavra por palavra, assim. Eu fui traduzir a câmera pra eu saber quais eram as funções dela e de que forma eu E usaria. conseguiu? Sim, Que legal, sim. que legal. Eu não sei onde foi parar. Eu queria ter isso hoje, sabe? Eu Aham. tenho que ver se umas coisas da minha mãe ainda estão lá. Que eu acredito que esteja. Espero. E você aprendeu a fuçar na câmera dele e usou? Ou não? Usei Usou? a câmera do meu avô, sim. Que legal. Inclusive, daí, voltando ali na época da decoração, eu fui fazer algumas fotos e tal, né? E aí eu comecei a ver que tinha mercado para isso. E eu ainda na Minerfoz. Aí eu falei, pera, é legal, gostei. Tem mercado, então eu posso cobrar. Mas para eu cobrar, eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Aí eu chamei para conversa um fotógrafo que eu admiro muito, daqui de Moarama, e falei: é o seguinte, eu quero aprender fotografia, você me ensina? Você me dá umas aulas? Aí ele aceitou das aulas. Até hoje eu falo, viu, Marcos Prado? Que legal, um abraço pra ele. Nossa, É. muito, muito bom Ele é profissional. muito bom. Aham. E aí até hoje eu falo, olha, é bom você ver meu trabalho e gostar. Se você não estiver gostando, você me chama pra conversa, porque eu falo que ele é meu mentor, assim, sabe? Uhum. Porque, assim, além de ser inspiração, ele foi a pessoa que me ensinou a técnica. As primeiras técnicas foi ele. E aí ele usou essa câmera do meu vô analógica, já é na era digital, tá, gente? Só atualizando. E ele usou e me ensinou na câmera analógica. Uhum. Ele falou, olha, para isso você precisa aprender iluminação. E nada melhor do que uma analógica, né? E a questão de você ter a iniciativa de ir pro ramo de decoração de festa infantil. Por quê? Como? Da onde saiu essa ideia? Você já tinha afinidade? Não tinha? Tinha sonhos? Da onde saiu isso? Eu queria ganhar muito dinheiro. Uhum. Eu quero. E eu ganhava muito bem nas vendas da Minerfoz, principalmente época de exposição. A minha primeira exposição foi, assim, um salário que eu fiquei, assim... Não imaginava que era possível ganhar
dinheiro daquele jeito. Mas tinha muita pressão também. Óbvio que nada vem, assim, de graça, né? E aí eu falei, eu quero empreender em alguma coisa. Então, com o dinheiro que eu tinha, veio a oportunidade de... Eu via decorações, eu fazia as decorações dos meus sobrinhos nas festinhas de casa, sabe? Bem amador mesmo, bem feio. E eu falava, não, eu quero fazer um negócio legal e tal. Aí fui pra São Paulo, fiz curso de balão. Eu sempre fui assim. Eu vejo uma oportunidade, mas eu tenho que entender aquilo e eu tenho que aprender sobre aquilo. Às vezes, aquilo não vai dar certo, mas para eu saber, eu tenho que tentar. Então, eu fui 2 ou 3 vezes para São Paulo para fazer curso de balão. Mas não gostava muito de mexer com balão. Nem sabia que tinha curso pra balão. Tem. É pra fazer aqueles mosaicos? Para fazer decorativo. Balão menor, balão maior? Balão como menor, fazer o balão desenho? medir, Entendi. não deixar tetinha no balão. Entendi. Sabe? Eu fui uma das A Gi do Mega é especialista nisso, né? Sim. Ela faz já muito isso. tinha. Ela já tinha. Que legal, achei que era dom, então é curso. Tem pessoas que têm dom. Aham. Eu ainda não descobri o dom, assim, natural pra alguma coisa. Eu tenho vontade de aprender em forças dela, né? E aí eu fiz curso e comecei a fazer balão, porque daí, às vezes, móveis, você tem que ter muita coisa. E o balão não, né? O balão você cria, você faz ali, encheu, acabou. E aí, beleza, começou a fazer as festas infantil, começou a fotografar também por dinheiro. Por dinheiro. E aí isso virou paixão, virou hobby, virou amor? Como que foi a evolução disso? E nesse momento você ainda estava na empresa da Miner Foss? Aí, quando eu comecei com fotografia, sim. Mas daí começou a me consumir demais. Porque daí eu trabalhava os finais de semana com eventos, decorando e fotografando. E ganhando uma grana? Ganhando uma grana e durante a semana na Miner Foss. Aí foi onde eu tive que fazer escolhas. Colocou na balança? Aí eu fui tentar empreender e me desliguei da Miner Foss. Entendi. Foi um desligamento bem dolorido, assim. Porque ganhava bem também. Ganhava bem, assim, eu falo que lá eu tenho amizades pra vida, assim, sabe? É muito harmonioso lá. Foi, assim, um lugar... Acho que de todos que eu trabalhei, sabe? Mas, assim, por ser o último, é o que eu mais lembro. Bem quentinho, assim, que aquecia o coração, sabe? E aí eu senti em ter que sair, assim. Mas eu tinha que escolher, né? E aí começou sua carreira de fato empreendedora. Aí começou minha carreira de empreendedora. Então, antes aí da gente falar... Então, antes da gente falar desse momento, eu quero agradecer aos nossos parceiros aí. Filato Bene, marca que veste líderes, lá do nosso BNI, o Léo. Muito obrigado aí, Léo da Filato, tá sempre vestindo a gente, também deixando os homens cada vez mais elegantes, bem posicionados no mercado de trabalho. Agradecer também o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, inclusive fica à vontade, tá? A hora que você quiser ali, pode consumir, ou também se quiser deixar pro final, tem pessoas que têm medo de engasgar na entrevista, não consome, chega no final da gravação, quer consumir, então fica à vontade, tá, Aline? E também agradecer o Dr. Adriano Medeiros, que está aí ajudando, contribuindo com o podcast. Ele é especialista em cirurgia da face. Então, o Dr. Adriano ele tem mais de 1.000 cases de sucesso, mais de 1.000 cirurgias realizadas, tanto em homens quanto mulheres, e ele que consegue fazer rejuvenescimentos extraordinário. Entra lá no Instagram dele, que eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados. Lá você vai ver um pouquinho dos antes e depois e fala para ele que você viu aqui no podcast. Aline, aí começou realmente, de fato, a vida empreendedora. Aí você abriu o CNPJ e aí você entendeu que agora dependia extremamente de você, né? Exclusivamente de você, por mais que você é casada, né? Você tinha suas ambições. Como que foi? Qual foi a principal diferença entre trabalhar ali para alguém e trabalhar para você mesmo? A principal era o início do mês, não tinha um valor certo na tua conta, né? Essa foi a principal e a mais... como que eu posso falar? Desafiadora, né? E ter que ir atrás, né? Ir atrás a gente já ia, de certa forma, porque quem mexe com venda tem que ir atrás. Nunca pode esperar as coisas acontecer e cair do céu. Mas os boletos vindo, né, no dia certo e o dinheiro nem sempre. Entendi. É a primeira. E quando você começou a empreender ali, você era todos os setores?
Venda, financeiro, Sim. edição, fotografia, execução, Tudo. 100%. 100% eu E mesma. como que você fez para prospectar e aumentar a carteira de clientes? Porque você já tinha uma demanda dos finais de semana, você já tinha uma certa clientela ali. Como que você fez para aumentar isso? A princípio, eu não consegui muito conciliar decoração e fotografia, Uhum. porque começou a ficar muito pesado. E aí, o que eu fiz? Na decoração, eu tinha pessoas que me auxiliavam a executar. Era uma mudança constante, né? Carrega, descarrega, né? E monta, desmonta. E muito investimento também, né? A decoração, sim. Não que a fotografia não seja, Aham. mas era investimento, espaço, E tudo se né? torna escasso, né? Na decoração, né? É muito rápido. É. Eu comprava muita pelúcia, essas coisas no Paraguai, na época Uhum. tinha. E eu conseguia trazer dentro da cota e tal, ia várias vezes, né? Ali. Mas era legal. Mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a entender também, dentro da fotografia, eu comecei a gostar muito de fotografia. E eu comecei a entender que eu gostava de fotografar, mas não era aquilo que eu realmente gostava. Uhum. Que tinha coisas que dava mais... fazia mais sentido na minha vida. Por exemplo, casamento. E aí eu falei, agora também chegou outro momento de eu escolher, né? O que eu vou Uhum. fazer, pra onde eu vou me direcionar pra eu fazer uma coisa bem feita. Porque não dá pra ficar em cima do muro. Aí foi onde eu me direcionei pra casamento. Parei com decoração de festa infantil. Vendi a empresa, vendi trailer, tudo. Do dia pra noite. Tomou a decisão. Não, tinha... Foi uma decisão tomada, assim, Pensado. pensada. Certo. Pensada. Até eu tomar essa decisão, eu tive algumas sociedades no meio do caminho de pessoas que, na verdade, eu precisava mais de ajuda do que de sociedade, assim, sabe? Uhum. Pessoas da minha família, né, tal. Minha família sempre me apoiou muito, assim, nas minhas loucuras, sabe? Pode ser que eles nem acreditavam tanto, mas sempre me apoiavam. Falo família mesmo, familiares, não só a minha mãe. Porque até então eu já tinha perdido meu pai, né? Uhum. E aí, eu tenho familiares, assim, que é muito próximo e tal. Daí entrou como sociedade, saiu, enfim. Foram coisas que foram acontecendo. E aí eu fui só pra fotografia, só que daí eu fui buscar especialização naquilo que eu queria, porque eu não sentia que eu tinha oportunidades. Uhum. Aí Até então você só fazia festa infantil. só festa infantil. Fora isso, nada do radar, assim. É muito pouca coisa. Bem Um pontual. casamento, assim, muito, muito simples, um civil, alguma coisa assim. Mas o grande foco só era Era fotografia é de eventos. Ali, infantil. infantil. Legal. E Era aí, a oportunidade, na aí verdade. você foi buscar treinamento pro casamento casamento. mais robusto. É, Festa e tudo mais, que demanda uma estrutura maior. sim. Certo. Como que foi pra você? Quando você buscou esse conhecimento, você conheceu um mundo diferente? Era aquilo que você identificava mesmo? Muito diferente, porque aí eu fui buscar... Eu fiz imersão fora, tudo. Então, assim, desde o público-alvo até o tipo de trabalho mesmo que era para ser entregue, o tipo de edição que era para ser feita e tal. Foi uma imersão muito grande. Aí foram meses e meses de mentoria. Eu fui fora, busquei com um fotógrafo bem famoso, entre a rede de fotógrafo, foi o cara que fez o casamento da Ana Maria Braga. Nossa, caramba. Everton Rosa, Foi meu rim esquerdo ou direito? Eu não lembro qual que eu tirei pra fazer, sabe? Enfim, mas valeu super a pena, porque me trouxe respeito, Uhum. posicionamento. Não sei se de repente, hoje eu penso assim, se a questão do curso ou a questão mesmo do meu posicionamento. Às vezes eu fiquei mais segura de mim também, não sei. Uhum. E aí eu entrei de verdade, né, nos casamentos mesmo. Comecei a fazer mais contatos, conheci assessorias, conheci o público do casamento e os fornecedores. Uhum. E aí que começou o seu negócio a virar a chave. Mas nesse meio do caminho, você continuou fazendo festa infantil? Porque daí tem a questão da renda também. Sim, algumas, mas daí eu também comecei a fazer formatura para empresas terceirizadas. Então daí me deu uma coragem maior para sair do infantil, porque o dinheiro que o infantil me dava, as formaturas também. Entendi. E quando que você percebeu que dava para ir além? Tipo, você já começou a fazer casamentos, começou a pegar as noivas e tudo mais. E quando você percebeu que dava para ir além?
Porque normalmente o casamento acontece só no final de semana. Aí durante a semana não sei se fica ocioso ou se é um trabalho mais intenso de edição. Edição. Durante a semana, a edição é bem mais intensa, né? Uhum. Porque daí você agregou o corporativo também, né? Que é a parte de pacotes de empresários, pessoas que querem se posicionar para rede social. Que é um trabalho bem legal, inclusive, de você comentar bastante aqui. Eu sempre fiz, né? Uhum. Porque assim, em cidade pequena a gente faz de tudo um pouco. Tem as coisas que eu não faço de jeito nenhum e tem as coisas que eu faço um pouco. E o corporativo, eu trouxe ele esse ano, na verdade. Uhum. Que daí eu montei o estúdio, né? Agora em janeiro. E para que no meio da semana eu pudesse estar fazendo um trabalho mais tranquilo, né? Porque daí entra a questão das nossas crenças, do que realmente é importante pra gente. E eu tenho uma criança pequena de 3 anos, né? Então, assim, que é o que mais importante na minha vida hoje. Sim. E eu comecei a ver que perdendo algumas coisas da vida dela, né? E aí eu trouxe o corporativo para isso. E, de novo, estou buscando conhecimentos constante, com iluminação, com direcionamento, né? E trazer esse corporativo de uma forma diferenciada. Para quem que é o trabalho corporativo? Para quem está nos assistindo, às vezes, que é empresário, é um autônomo. Para quem que é? Para que serve? No que ajuda? Por que comprar esse produto seu? O corporativo é para todas as pessoas que precisam de uma imagem para vender. Uhum. Então, a gente faz todo o estudo dessa pessoa. Então, vou fotografar o Rick. Eu já conheço o Rick. Mas tá, eu conheço a posição que o Rick precisa tomar? Uhum. Então, aí eu vou entender qual que é o seu negócio, vou entender o que você quer mostrar com o seu negócio, para eu poder te direcionar você na hora que eu for te fotografar. Entendi. Aí você vai passar uma imagem na roupa que você está vestindo, no jeito que você está olhando para a câmera, na postura que você está olhando para a câmera. São imagens que tem que vender antes de você falar alguma coisa. Que vai ser no caso do seu Instagram. Porque às vezes as pessoas não têm a oportunidade de falar. Entendi. Só vão ver a imagem. Então pode ser para um empresário, para um médico, para todo mundo que precisa se autovender. Entendi. Eu vejo que até uma dificuldade que existe nesse mercado que a galera muitas vezes não tem noção de pose, não tem noção de até próprio vestimenta, né? Ter parceria, igual o pessoal da Filato lá, que a gente tem essa parceria aqui, isso é muito importante. Então eu vejo, sim, com um lado muito positivo, até para o mercado de trabalho no formato geral. Muitas vezes eu recebo clientes aqui na revista que eles não têm a mínima noção, e aí eles fazem fotos, talvez com outros profissionais, que chegam para nós aqui, eu olho, falo, cara, mas não está compatível com o que você quer transmitir, com o que você quer gerar de valor para o seu negócio. Então, esse tipo de mercado é bem-vindo, assim, bem visto e bem-vindo também ao Moarama, porque é uma forma de gerar valor através de posicionamento também, da imagem. Sim. E muitas vezes o primeiro impacto que as pessoas têm numa rede social é associado à imagem. Então, antes de te conhecer, antes de você falar com a pessoa, ela já te validou ali. Então, é muito interessante esse trabalho do corporativo. E a gente tenta trazer a essência da pessoa para a imagem. Uhum. A essência dela como profissional, a essência dela como pessoa, que eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Porque quando você vê a sua essência numa imagem, você não vai ficar procurando defeitos. Se eu fiquei com papada, né? Se meu sorriso tá torto. Você se enxerga, você se vê naquela foto. Que também é muito importante, porque daí seu cliente também vai te ver. E voltando um pouquinho agora, quando você se tornou mãe, qual foi o principal desafio de você, como uma profissional liberal, né, um autônomo, de repente mãe? Como que é isso aí? Porque você teve que deixar a agenda, teve que deixar de trabalhar, e quem não está trabalhando nesse momento não está ganhando ao mesmo tempo, né? Porque esse é o principal desafio do empreendedor, que o CLT ainda tem, né, vamos falar assim, uma garantia. Como que foi para você? Você teve que fazer todo um planejamento? Ou você descobriu a gravidez e depois se planejou? Como que foi? Eu fui louca. eu me engravidei na pandemia. Uhum. Bem quando os eventos parou. Não, um pouquinho depois. Uhum. Os eventos haviam parado. Aí eu falei, não, tá na hora de eu ser mãe. Vou ser mãe. Legal. Mas foi pensado, né? Até demorei um pouquinho e tal. Mas quando nasceu, aí realmente eu entendi o que era ser mãe. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí ela nasceu final de dezembro. Ela nasceu dia 21 de dezembro. Tinha recém voltado os eventos. Então ela nasceu numa terça, eu trabalhei até o domingo. Pra você ter ideia.
em eventos. Caramba, você trabalhou barriguda já. É. Aí ela nasceu, aí já veio janeiro, não foi o primeiro do dia 1, mas no primeiro final de semana útil, né, Aham. se é que existe final de Lá pro semana, dia 6, acho que foi 7. dia 8, se eu não me engano. Aham. Ela tava com 17 dias. Eu já tinha evento, porque assim, minha agenda não para. Então, antes de eu Foi engravidar, parto eu já normal? tinha agenda. Não, foi cesárea. Cara, e você foi trabalhar já assim... Fui trabalhar. É que meu esposo também é fotógrafo, né? E a gente Sim, trabalha mas junto. Ele me deu todo o 17 apoio. dias de cesárea. 17 dias. Eu fiz uma cirurgia recente da Safena e o doutor me disse que eu poderia com muito menos ainda. Porque daí eu voltei a trabalhar com 10 dias, né, da Safena. Ele falou, não. Eu falei, doutor, eu trabalhei com 17 dias. Ele falou, não, você podia trabalhar com 10. Com Caramba! 17 dias eu voltei ativa. E assim, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. É, isso daí é o que conta. Muito maravilhosa. Fui com o coraçãozinho assim apertado? Fui. Foi sim, mas deu tudo certo, graças a Deus. E até hoje, assim, né? E o que te chama a atenção no casamento? Por que você escolheu esse nicho? Quais são os principais motivos de você atuar com casamentos em específico? O casamento, eu posso saber a técnica. Mas todo casamento é único e é diferente. Uhum. Eu gosto de viver o novo. O meu perfil comportamental é de um ser humano que gosta do novo, mas gosta de um novo programado. Uhum. Então, por exemplo, eu sei o que fazer nos casamentos. É óbvio. Tipo, trabalho em casamento desde 2015, 10 anos fazendo casamento, né? Então, porém, eu vivo novo todo o evento. É uma história diferente, são olhares diferentes, Emoções. são formas, emoções diferentes. Então, assim, pra mim é encantador. Eu falo pra todas as noivas, assim, geralmente. Eu falo assim, não é só você que tá com frio na barriga, eu também estou. E são 10 anos fotografando e eu tenho frio na barriga todo dia de casamento. Que legal. E quando você fala de casamento, tem todo um preparo antes. Tem o pré-wedding, você faz também? Faço tudo. Desde do ensaio pré-wedding até a parte do casamento. E aquela noiva que muitas vezes não tem uma ideia, uma noção, você dá esse suporte, você dá Sim. esse caminho, como que funciona? A gente direciona Aham. a todo tempo. Tudo que a noiva precisa, a gente dá direcionamento, a gente dá apoio. Desde a roupa, quantas trocas, que forma, tal, Local, o local, aí melhor horário. o melhor horário. Porque assim, a gente trabalha com ansiedades, né? Uhum. Então a gente tenta também trazer um pouco da. No casamento também a gente trabalha com essência. Então, igual o local, a gente escolhe o local de acordo com a história do casal. Não adianta eu colocar um cara de TI numa cachoeira, sabe? Não vai Uhum. dar bom. Já Entendi. aconteceu, mas é porque a noiva quis muito. Mas os amigos até hoje dão risada nele. Falam, mas você numa cachoeira, sabe? Uhum. Mas assim, né? Não foi falta de direção. Uhum. Ele gostou. Ele faz de difícil, mas ele gostou. Mas assim, a gente tenta direcionar para que fique mais a cara do casal mesmo, assim. E quando você tem esse trabalho do pré-wedding, logo você vai para a parte de cerimônia e festa. Qual dos 3 pontos você acha que é o que mais te emociona, que mais te toca? Existe alguma preferência ou não? Pré-cerimônia, ali entre o making off e a entrada na igreja. Assim, eu geralmente fico com a noiva e o Jardel, meu marido, fica com o noivo fazendo as entradas dentro da igreja. Eu amo ver aquele momento. Aí, às vezes, o pai, a noiva, eles estão muito nervosos e eles não se olham de nervoso. Então, assim, eu consigo parar aquele tempo, olhar pra eles enquanto a assessora está arrumando a noiva e falar, pai, olha pra ela. Dá um beijinho na testa dela. Sabe? É difícil, não, sabe? É muito emocionante. Uhum. Porque é a princesinha ali, né? Eu tenho uma filha, você tem filha, né? Imagina. Tá entregando ela, né? E assim, às vezes ali na ansiedade, no momento ali, você não sabe o que fazer. Então, né? Então, assim, dentro do carro, sabe? A respiração da noiva, o olhar da noiva muda totalmente. Eu amo ver isso. Que legal. Eu gosto muito de E ver. qual que é o seu principal diferencial, Aline, comparado a tantas empresas de fotografia que tem? Qual que é o principal diferencial seu para contratar o seu trabalho para um casamento? Eu acho que eu tenho certeza que é a fotografia humanizada.
Eu saber que eu estou lidando com pessoas, são pessoas diferentes, não são modelos, e trazer a personalidade das pessoas na fotografia. Então, a gente tenta criar, igual no pré-casamento mesmo, que é o pré-wedding, a gente tenta criar um ambiente bacana, leva uma musiquinha. Às vezes eu não coloco os meus gostos de música, porque, entendeu? Ali quem precisa ouvir coisa legal é os noivos. E eu acho que é isso. E a questão de prazos também, porque a gente está numa era tecnológica. Então, assim, eu tento entregar o mais rápido possível, né? Em contrato é 40 dias úteis, porque sou humana também, pode acontecer imprevistos comigo, mas geralmente meus noivos, em menos de 20 dias, já têm acesso às fotos. Legal. Vamos falar um pouquinho dos riscos do seu setor? Que eu acho que é uma pauta bem importante, porque eu já ouvi muita história, e acredito que você também. Além de você ter toda essa essência de trabalhar a parte da humanização na fotografia, quais são os principais riscos que você vê de uma pessoa contratar talvez uma empresa não tão preparada, não um profissional mais amador, né? Uma pessoa que ainda não é profissional, mas se vendeu como? Quais são os principais riscos que você enxerga? Eu acho que o principal e o que mais dá medo é não ter o arquivo. Porque Perder a festa. Perder a festa. Perder o casamento, a memória, perder tudo. É muito fácil, porque assim, quantas vezes eu chego em casa de madrugada e eu tô lá, fazendo backups, colocando em HDs diferentes, carregando, assim, parece a louca dos cartão, né? Carregando cartões separado de câmera. A gente tenta fazer muitas coisas, porque assim, se o imprevisto fosse previsto, ele não aconteceria. Entendeu? Tipo, quem perde foto não espera que vai perder. Então, se a pessoa não é profissional, né, as chances de perca é muito grande. A gente ouve muito isso. É muito, muito, assim, ouvido. Esse é um dos, né? E outro é você perder momentos, a pessoa não é preparada para aquilo. Às vezes a pessoa pode perder um momento muito importante da sua cerimônia, né? Captar a essência, talvez? A essência já é um trabalho, eu acho que mais... Eu acho que é mais do profissional. Eu acho que você tem que gostar de essência para você poder captar uma essência, né? Você tem que saber a sua essência e entender quem é você para você poder captar a essência de alguém. Porque se você não sabe nem a sua, como que você vai conseguir captar de alguém? Aqui eu tive uma situação uma vez. Olha, pessoal, isso que eu vou falar é muito sério. É muito importante você contratar profissionais capacitados. Teve uma cliente bem importante nossa, assim. E assim, nós temos o estúdio aqui, obviamente, para atender a demanda da revista. Não é um serviço que nós ficamos ofertando aí para a galera adquirir, mas a gente atende aquelas demandas que chegam para nós. E uma cliente da revista muito importante para nós, assim, ela fez um trabalho com a família dela. E era um momento único, assim, tipo... Era uma festa super linda, um momento muito único. E aí, uma semana depois, ela tinha contratado as nossas páginas para publicar. De tão importante que era o evento, ela ia colocar na revista. Cara, eu lembro que ela chegou chorando, assim, com o cartão. Falou, Rick, pelo amor de Deus, recupera minhas fotos. Eu falei, como assim? Ela falou assim, todas as fotos estão tremidas, estão embaçadas, estão desfocadas. Mas, assim, de verdade, de 500 fotos não salvava 30. Meu Deus. E aquilo, assim, foi um trabalho totalmente perdido. Uma pessoa que ela cobrou metade do preço para fazer esse trabalho. E, obviamente, que não tem como recuperar. Eu olhei para ela e falei assim, olha, perdeu, não tem o que fazer, aceita que vai doer menos e pronto, não tem o que fazer. E realmente, né, não sei se já aconteceu isso com alguma situação que já chegou isso para você, mas para mim aconteceu isso de uma festa que ia ser publicada na revista e a pessoa queria que eu tentasse recuperar na edição. Não recupera. Pelo menos nós não temos esse talento aqui na empresa. Não sei se alguém tem esse talento. Acho que nem a inteligência artificial consegue fazer. Então ali eu percebi a importância de contratar um profissional qualificado. Porque, imagina, ficou tudo borrado, ficou tudo desfocado. Não aproveitou as fotos, pagou metade do preço, mas não teve nem a metade da entrega. Perdeu a festa, né? Perdeu o registro da festa. Tudo. E eu já vi outra situação também, que essa, inclusive, foi um pouco pior, de uma empresa
que assim, ela realmente entrou no mercado destruindo tudo, prostituindo total. E ela fechou um evento grande, e eram clientes meus também. E eles não foram na festa. Não compareceram. Caramba. E aí ficou sem foto. Literalmente, ficaram esperando, a empresa não foi, aí a festa seguiu, porque não vai parar a festa por causa de foto. E aí não teve foto, não teve registro. Então eu vejo como muito crucial, assim, alguns detalhes da pessoa escolher um bom profissional. Porque tem que ser comprometido. Porque, imagina, se você dá uma dor de barriga, você tem seu esposo, você tem Sim. uma rede de profissionais que você pode socorrer para cobrir, talvez, esse Sim. casamento. E até depois se desculpar com a noiva, com o noivo, enfim, pode acontecer. Né? Todo mundo tá suscetível a isso. Agora, quando você contrata um amador, que não tem margem nem para respirar errado, esse profissional tá correndo um grande risco. E quem contratou a festa, pior ainda. Com certeza, é aquele ditado, né? O barato sai realmente É. caro. Já aconteceu comigo, por exemplo, minha filha com 10 meses, ela ficou na UTI, ela teve que fazer uma cirurgia às pressas, e foi uma coisa totalmente imprevisto. E nem eu, nem o Jardel tínhamos condições de atender. Mas em contrato a gente cumpriu. Eu acho assim que a gente tem que colocar pessoas melhores que a gente pelo menos ache melhores que a gente, para poder fazer o trabalho. Daí eu dei um leque de opções. Relacionamentos fazem toda a diferença. Você entender que não tem concorrência, que Parceria. sim, que tem parceria, que tem sol para todos, faz toda a diferença. E assim, a gente até agradecer, assim, né? Eu não vou falar nomes porque é muita gente, eu posso esquecer alguém. E o pessoal se colocou à disposição. E aí os noivos puderam escolher quem que eles queriam. E o fotógrafo que eles escolheram para substituir a gente foi lá, substituiu. Ele nem faz freelance, não trabalha para outros fotógrafos. Mas assim, é um caso à parte, né? É uma situação que você não vai deixar na mão, né? E é garantir mesmo que você vai ter suas fotos com tanta qualidade quanto você contratou, e isso faz totalmente a diferença. Você escolher um profissional capacitado. Ter bons realmente. parceiros te ajuda em muita coisa. Porque nem sempre você vai conseguir atender a demanda que chega para você e nem sempre você pode garantir que você vai estar bem para aquele momento. Então, ter bons parceiros faz toda a diferença. Eu tenho, assim como você agora tem um estúdio, você vai ver que vai acontecer isso. Muitas vezes tem profissionais que não têm estúdio. E eles marcam um ensaio atrás do outro. Aí chove. Eles vão te ligar. Em algum momento eles vão te ligar. Então é importantíssimo esse profissional ter bom relacionamento com você. Porque pode ser que você esteja com o estúdio livre e você loque esse estúdio para ele. Porque senão ele vai perder o trabalho. E tem trabalhos que tem agenda. Por exemplo, uma festa infantil que a mãe às vezes quer fazer um pré-ensaio. Se pegar uma época chuvosa e ela contratar um profissional que não tem estúdio, como que faz? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou ele tem um bom relacionamento, ou ele tem estúdio pra poder... Então, assim, isso aconteceu muito, muito lá no passado com a gente, né? E a gente sempre deixa essas portas bem abertas aqui na empresa para ter esse bom relacionamento, porque a gente também precisa dos profissionais, né? A gente chegou aqui a ter 5 profissionais fazendo foto junto com a gente, para poder suprir a demanda e ao mesmo tempo ficar bom para todo mundo. Mas a gente sempre tomou esse cuidado de ser profissional, porque já teve pessoas que entrou aqui que começou a fazer foto com a câmera sem cartão. Como? Juro. Sabe quando a pessoa quando faz aquela foto da própria memória da câmera? Que ela registra 1 ou 2 fotos ali, só? Uma? Uma. E aí a pessoa olhava só aquela uma. E apaga. E a pessoa tocou, tipo, meia hora até se tocar. Porque não tava nem conferindo as fotos. E chame na foto ali. Meu Deus. Sério, a sorte que deu meia hora, ela conferiu. E eu olhei aquilo... Sorte que deu meia hora, tipo, uma sessão quase que inteira. Eu olhei aquilo ali, e falei, cara, mas como assim você não viu que tava sem cartão? Tipo, qual que é o nível de atenção, sabe? E aí me colocou em risco, porque era um cliente nosso. Aí, por sorte, eu falei pro cliente, olha, a gente vai refazer as fotos, porque não ficou tão legal o ambiente. Aí eu peguei o nosso cartão, porque a pessoa esqueceu dela, coloquei o nosso cartão na máquina dela e fotografamos. Meu Deus. Mas esse é o nível. Então já aconteceu. Por isso que eu acho que é muito importante. Realmente a pessoa que tá nos assistindo aí, que precisa de um profissional, seja por corporativo ou por um casamento. Imagina, casamento é um dos momentos mais importantes da vida.
Não dá pra refazer, não dá Não. pra ter erro. Casamento, parto, bodas, tem situações que não pode minimizar, assim, custos, sabe? Ah, eu vou pensar no orçamento. Não, gente, pelo amor de Deus, abre um pouco a mão aí e investe, porque isso é pro resto da vida, né? E é o que fica, é um clichê que é real. O que fica são as imagens, É. é o vídeo, é a foto. Não Exatamente. tem... Qual que foi a situação mais inusitada que você já passou numa festa? Ai, meu Deus. Foram tantas. Tentar lembrar de uma. Ai. Jardel pisou no véu da noiva. Sério? Meu Deus, e aí? A igreja era apertada, São José ali, e o véu bem lindo, grande, assim, e eles estavam fazendo a troca de aliança, naquele silêncio. E aí o véu tava todo no corredor, ali entre os padrinhos, sabe? E aí ele foi pegar, não sei se uma bateria, alguma coisa de equipamento, e aí ele fez um salto, assim, no que ele foi dar um salto, ele deu em falso e caiu de costa. Caiu. Sério? Nossa. Sério. E Todo mundo aí, viu? eu acho que sim. Aí eu olhei pra noiva, a noiva olhou pra mim, aí eu olhei pra ele, ele levantou, ele tirou de letra, ele foi Aham. muito bom. Aham. Ele tirou, ele tá tudo bem, o negócio seguiu, aí a noiva olhou pra mim e falei, tá bem? Ele, tô bem. Foi pro equipamento ali, mexeu o que tinha que fazer, voltou e vida que seguiu. Aí ela olhou pra mim, kkkk, e eu olhei pra ela, a gente não aguentou, ficou por isso mesmo. E assim, e não ficou tititi, sabe? Aham, morreu Mas ali a história. ninguém gravou. Ah, que bom. É. Daí virou um meme. Mas aí lá na festa, mas daí começou. Como que você não viu o fotógrafo? A gente ouviu um barulho. Porque estavam todo mundo em pé. Aí ele caiu ali entre os padrinhos e a noiva. Aham. Eu acho que foi uma das situações mais assim, que eu fiquei mais sem saber o que fazer, não tinha o que fazer, né? E qual que foi o momento que você se sentiu mais profissional mesmo, que você se sentiu legítima da profissão, que você olhou e falou assim, cara, esse casamento eu fiz com maestria, ficou perfeito, e aqui eu entendi que eu nasci pra isso. Olha, já aconteceu algumas vezes, assim, não foi só uma, não. Da gente, de certa forma, carregar o casamento. De ter que direcionar brinde, de ter que direcionar. Até na hora da entrada. Tipo assessoria. Com assessoras presentes, assim. Tem muitas assessoras boas. Não tô generalizando. Mas já aconteceu muito. Igual até na hora da entrada, você ter que direcionar a noiva, porque ela não sabia o que ela fazer. Não saber o lado que ela tem que segurar o buquê, né? Porque assim. Só que é uma coisa assim, que, tipo, eu não me sinto fazendo obrigação. Aham. É natural. É natural. Uhum. E eu realmente gosto. Eu acho assim que tem que sair perfeito o dia dela. Uhum. Então, se eu posso ajudar de alguma forma, a forma que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Entendeu? Diferente de estar dentro do meu cronograma ou não. E teve algum em específico que te emocionou muito? Ai, teve vários. Mas o que muito me emociona, assim, é. Ai. Quando os noivos realmente estão conectados na fé, que eles estão fazendo aquilo porque eles realmente querem construir uma família, que não estão ali pela festa, sabe? Uhum. Pelo glamour. Daí dá a diferença. A maioria das minhas noivas são assim, Uhum. né? E. Nossa, teve um que me emocionou muito mesmo, assim, que eu me segurei muito pra eu não parar de fazer foto e só chorar. Eles não estão morando mais aqui no Brasil. E ela perdeu a mãe dela, assim, sabe? Caramba. E eu vi ali que ela queria muito a mãe dela presente naquele momento. Como qualquer pessoa quer, né? Que tem amor e tal. Mas foi muito emocionante mesmo, assim, sabe? Você já chorou em festa? Ai, várias vezes. Muitas vezes. Na cerimônia, eu dou aquela disfarçadinha, básica, assim, ai, espirrei. Teve algum perrengue que você já passou? Desde quando você começou com a fotografia? Ai, perrengue. Já teve alguns. Por exemplo, eu estava fazendo um casamento em Perobal. Teve um dia que eu fui fazer um casamento em Perobal e começou a chover. E aí eu morava no sítio, né?
estrada de chão. Eu tinha saído já na estrada de chão, tinha poça de lama, um monte de coisa. E aí, pô, cadê meu case de equipamento? Não acredito. Eu achei que eu tinha carregado o carro e não tinha. Eu tinha acabado de passar todas... A sorte que, assim, eu sou muito prudente. Aham. Então, por exemplo, assim, se eu marco com a noiva um horário, Você vai antes. eu vou bem antes. Então deu tempo de voltar e buscar. Ah, sim. A noiva nem... Achei que você tinha esquecido em cima do carro e... Não, mas o meu maior perrengue mesmo eu passei agora esses dias. Tava saindo para um make-off e passei no estúdio pegar o equipamento, foi de equipamento também. E o Jardel tava com outro carro, porque ele ia com o noivo, isso eram locais diferentes. Ele veio e falou, vamos sincronizar a câmera, fica mais fácil pra edição. E aí, beleza. E aí eu coloquei a chave do carro ali no cantinho do porta-malas. E aí eu fechei Com a chave dentro. com a chave dentro. Isso foi bem recente. Inclusive, entreguei essa semana esse casamento. Fazem uns 20 dias. E aí, a hora que eu bati a porta do carro, o porta-malas, assim, putz. Sabe assim, foi se bater Ah, você já e percebeu lembrar? na hora. Na hora. É bater e lembrar. Putz. Eu achei que onde eu tinha colocado a chave, eu não ia conseguir fechar. Eu achei que ia travar. E aí, o Jardim falou, vou correr pra casa pra ver se eu acho a reserva. Enquanto isso, vai tentando achar um chaveiro. Vamos lá. Online aí, à disposição e tal. Não teve jeito, ele não encontrou essa reserva. E aí, o chaveiro veio. Mas veio a tempo também, deu tudo certo. Que bom. A minha noiva deu risada, falou pra mim assim, você é prima da Thaislane. Que é a minha prima, que também é produtora de noiva, que também faz essas coisinhas. Mas eu nunca tinha feito até então. Aí aconteceu. Mas daí aconteceu de novo agora, recentemente. Tipo assim, uma semana depois, eu fui pro BNI, 6 horas da manhã. Você esqueceu a chave de novo, porta-mala? Não, eu tinha ido na igreja na quinta-feira à noite com a minha filha. E minha filha ficou apertando o botão da trava do carro. Aí eu fui e destravei pela porta do passageiro. Uhum. Eu tinha hábito de colocar a chave em cima do painel. O carro em casa, né? Tá na garagem e tal. E aí, quando foi 6 horas da manhã, eu tirei ela do carro, normal. O carro travou sozinho, porque Ela apertou. ela apertou. Putz. Só que daí eu cheguei no BNI, uns anjos da guarda me falou que o seguro cobre, né? Eu não gastei mais R$150 no chaveiro. E o mesmo chaveiro, da mesma, né, que foi daquele Foi pelo dia. seguro. Daí foi pelo seguro. Eu falei, olha, outro dia aconteceu isso e aquilo, você me cobrou, porque era antes das 8 da manhã. Ele deu risada. Eu falei, você ri, né? Qual que foi o melhor feedback que você já recebeu de cliente? Eu recebo vários quentinhos, assim, Aham. que me impulsiona muito. Mas... Tô comendo um bolo aqui, tá? Fique à vontade. E o melhor... Aquele que te tocou mais, te emocionou. Aquele feedback que você falou, nossa, meu trabalho vale muito a pena. Tem tantos. Igual hoje mesmo. Hoje eu fiz entrega, eu recebi feedback. A cliente gostou das fotos e falou pra mim, assim, que não esperava menos, mas, assim, que realmente ela ficou muito feliz com o resultado e ela não queria fazer as fotos porque ela enrolou, não que ela não queria, ela enrolou pra fazer essas fotos porque ela achou que ela tava fora do peso, que ela queria emagrecer, ela queria uma oportunidade pra fazer essas fotos. E aí uma pessoa aconselhou ela, falou, olha, depois você refaz, mas você precisa fazer, né? Você precisa se posicionar. E aí quando ela viu as fotos, ela se viu e gostou, assim, pra mim é um feedback muito maravilhoso, assim, sabe? Porque sempre quando eu vou entregar um trabalho, eu sinto aquele friozinho na barriga. Uhum. Porque eu acho assim, não basta eu gostar. Eu acho que o cliente tem que gostar. E quando o cliente dá aquela... amei as fotos ficaram maravilhosas. Essa noiva do dia da chave, eu entreguei as fotos pra ela, ela falou pra mim assim, Aline, eu chorei horrores aqui vendo as fotos. A Joyce. Eu chorei horrores vendo as fotos aqui. Me emocionei muito. Tô desidratada. Aí essas coisas assim fazem valer a pena, sabe? Legal. Já teve algum que não foi tão positivo? De feedback? Uhum. Não que não foi tão positivo, mas já teve casamentos assim que eu acho que eu me doei muito pelos noivos. Uhum. Coisa assim de tirar do bolso pra ajudar eles, assim, questão de pré-casamento, que foi fora da cidade, sabe? Eu ir com o meu carro. Dos noivos não terem condição de arcar com as despesas do meu carro, eu já fiz isso. Uhum. E depois eu não recebi um feedback, aí eu fiquei meio assim frustrada, mas aí é uma questão minha mesmo de expectativa que eu criei, que eu gerei. Entendi. E
Qual que é a importância do fotógrafo ter afinidade com os noivos? Ah, é a maior. Eu acho que o fotógrafo é a pessoa que mais fica com os noivos no dia do casamento, mais próximo. Até mais que a assessora. Uhum. A assessora vai resolver as coisas tudo, mas o fotógrafo eu falo que é uma sombra ali, né? Tá ali pra todo momento, igual eu falo pros meus noivos, eu falo, olha, eu vou estar sempre perto. Vou tentar não ficar invasiva, mas eu estou sempre perto. Uma olhada pra mim, eu já entendo que você precisa de uma foto. Uhum. E você tem que viver a sua festa, você tem que curtir a sua festa. Vai ter os momentos protocolares? Vai. É importante? É, tem que fazer. Mas curta a sua festa, que você vai ter registro com todo mundo. Que você E chegar perto, pelo menos. você já fotografou alguém que tinha muita dificuldade de fotografia, dificuldade de olhar para a câmera, Sim. que tinha muita timidez? Como Ah, que como que você consegue contornar isso? Muitos noivos têm. Vem mais dos homens, mas acontece às vezes com mulheres também. Mas eu acho que a conversa, tentar levar natural a situação, tentar não deixar a câmera em destaque, assim, pra pessoa, ó, eu tô com a câmera. Não, colocar eu em destaque. Você tá conversando comigo. É eu que estou te registrando. A câmera só é um acessório na minha visão. E, às vezes, também, pessoas que têm tique, olha pra câmera e pisca muito. Entendeu? Então, a gente tem que ter um tique maior no dedo. Não vai adiantar eu falar, Tem para que de ser mais piscar. rápido que o tique de... É, para de piscar. Não, eu tenho que acertar. Tem que ser Aham. assertivo. E você já aprendeu alguma coisa com o amor dos casais que você fotografa? Ai, muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente sempre traz alguma coisa pra casa, assim, né? Alguns, assim, você olha assim, se quer se espelhar, né? Outros você fala assim, olha pro marido, ó, você tá vendo? Faz igual. Eu ia chegar nesse ponto. Qual que é o maior desafio de vocês trabalharem em casal? Juntos, É. nós nos damos muito bem trabalhando. Uhum. Até mais do que dentro de casa. Que legal. E aí, assim, a nossa conexão é muito boa. A gente tem uma química muito grande no trabalho, no profissional. Ele sabe o que ele tem que fazer e eu sei o que eu tenho que fazer. Dentro de casa, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Então vocês uniram força. Nós unimos força no trabalho. Legal. Aí acontece muito de eu estar de bico com ele, aí no evento eu esqueço o bico, porque assim, é tão massa, sabe? A nossa sintonia. Aí no final ele tá lá e falando e tal. Eu falo, eu ainda tô de bico com você, não esqueci não. Deixo muitas vezes. Que legal. É bem legal. Que conselho você daria pra quem acha que não fica bem em fotos? Pessoas normais, todas elas acham que não ficam bem em fotos. E normalmente são as que ficam melhor, né? São. As Eu pessoas acho que acham agir isso, com as que ficam melhor. naturalidade, Aham. respirar fundo e tentar. As primeiras fotos são engessadas mesmo, não tem jeito. E acho que é a naturalidade, tentar trazer o mais natural possível, ser você mesmo que vai dar certo. Uhum. Como que é ter acesso em momentos tão íntimos com as noivas, seminuas, e lidar com isso com muito respeito? Ah, essa é uma parte que eu acho muito legal. E por ser fotógrafa mulher, eu acho que me possibilita a fazer melhor esse trabalho e mais. Uhum. A nossa cultura, a gente não tem uma cultura de trazer o nudismo, a nudez, não sei Uhum. como fala, de forma natural. Então, assim, se uma mulher posta uma foto de lingerie, ela pode ser mal vista, mal olhada, e ela pode ficar intimidada. Mas Tanto que o Bordoá teve uma febrezinha, mas não perdurou, né? não E é um deu. trabalho maravilhoso, né? Muito De bonito. autoconhecimento, pelo menos. Pra pessoa se respeitar, entender que o corpo dela é aquilo e é isso aí. E é bonito e apreciado por muita gente. Pois E é. às vezes a mulher fica buscando uma perfeição gigantesca e... E eu consigo fazer isso com as minhas noivas, por ser Aham. mulher. Talvez a forma que eu trate elas, trazendo a essência delas e naturalidade ao fotografar elas, sempre que dá tempo, no making-off das noivas, nós fazemos umas fotos mais íntimas. Uhum. Na verdade, a maioria das minhas noivas eu consigo fazer. Porque eu falo pra elas assim, é o momento delas com elas mesmas. Uhum. O corpo vai mudar muito. Algumas já são mães, estão casadas, já são mães. Não tem, de repente, o corpo que elas acham que deveriam ter, mas elas aceitam e sempre gostam dessas fotos. Já teve alguma noiva que você atendeu que
Tava muito ansiosa no dia do casamento? Muitas. Muitas. Nossa. Teve noiva que tava tão ansiosa que na hora da maquiagem desceu pra ver a decoração. Fez trocar tudo o tapete, Mas daí era mais sobre ela, sobre a ansiedade dela do que a decoração. Eu acho, né? Não sei, às vezes não, mas... Não sei o que ela tinha combinado com a decoradora também, óbvio, né? Não tô entrando nesse mérito. Mas é questão de ansiedade mesmo. Já teve algum não? Acho que é bem raro, né? Nunca vi. Mas deve ser estranho, né? Já soube de Acaba história. a foto ali, né? Já soube de histórias de noiva descobrir traição de noivo. Não sei se é real. E casar mesmo assim, aproveitar a festa e largar dele e sair viajar. Já teve uns boatos assim, sabe? Entendi. Sei, A até onde fofoquinha é dos real. bastidores. É as coisas que a gente gosta de ouvir, mas a gente sabe se é real. Eu não quero isso pras minhas noivas, não, gente. Quero minhas noivas felizes, casadas. Cheia de filhos. Existe algum clique que mudou a forma de você enxergar através das lentes? Teve a maternidade. A maternidade, eu acho que ela apurou muito a minha sensibilidade. E eu descobri quem eu sou de verdade. Porque até então, eu me sentia perdida. Gostando de fotografar, mas porém, assim, ainda mais depois de pandemia, aí você fica assim, eu preciso de ter uma renda fixa, eu preciso de uma estabilidade financeira e tal. Mas quando você descobre o que você é, e o que você quer, e para onde quer ir, aí muda. Muda a visão, muda a forma de pensar, a forma de agir e a forma de fazer também, com certeza. A forma de editar. O que você, na sua visão, acredita que a fotografia precisa para ser eterna? Eu acho que a minha missão mesmo é questão de essência. Transmitir essência. Porque fotografar, qualquer celular fotografa. Às vezes até melhor do que uma câmera profissional com um profissional que não sabe usar. E nessa questão de trabalhar nessa área junto com o seu marido, já teve algum momento que vocês tiveram comparação de trabalho, ou algum achar que tá fazendo melhor que o outro, mais que o outro, ou não? Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu, muito pelo contrário. Eu olho as fotos dele e falo, nossa, desculpa o palavrão, você é foda. Então tem admiração. Tem. Que legal. Isso é muito importante, né? Porque, querendo ou não, é um parceiro de negócio, mas é um parceiro de vida também. Nossa, ele fotografa homem. Noivos feios. Os noivos sabem. Os que é feio sabem que é feio. Deixa bonito, sabe? Juro pra você. Tinha que estar passando aqui um dos meus noivos. Tudo bonito. Fica tudo bonito na foto. Fala seu Instagram, inclusive, pra galera acessar e ver os seus trabalhos, ver como que te encontra lá. Meu Instagram é Aline Ruivo Fotografia, né? E é meu Instagram de noivos. E tem o Estúdio Aline Ruivo, que é um Instagram novo, que é a parte do corporativo, né? Porque são públicos diferentes, né? Então, é difícil alimentar um, ter dois, né? Mas eu tenho uma rede de apoio também aí que tá me auxiliando. E lá tem os making-offs, tem as fotos, né? Do que eu tô falando. E vocês vão E ver onde que tem fica muito seu noivo estúdio, bonito. pode divulgar também. O meu estúdio fica perto da OPECAM, no edifício Higienópolis, sala 304. Se eu não estiver lá, tem um QR Code na porta. Lá tem meu telefone, tem meu e-mail, tem tudo que você precisar para me contatar na hora. Se eu estiver na cidade, eu já vou lá te atender. E, Aline, qual foi o casamento mais distante que você já fotografou? Mais longe. Fotografei Dourados. Deixa eu tentar lembrar. Fiz um pré-casamento em Paraty recentemente. Ai, que lindo. É? Muito lindo. Porque assim, a gente... Pré-casamento? Pré-casamento. Que legal, como que é isso? É o pré-wedding. Ah, tá. A sessão de pré-wedding é pré-casamento, né? Certo. Achei que era uma festa, alguma coisa assim nesse não, sentido. Não. É a sessão de pré-casamento pré-wedding mesmo, certo. E foi muito lindo. Mas vai fotografar o casamento também? Não, vai ser agora dia 3 de maio, véspera do meu aniversário, dia 4. Vai ser outra equipe. Vai ser outra equipe, porque vai ser um casamento bem íntimo. E... Na praia? Vai ser numa igreja histórica, a Igreja dos Escravos, lá em Paraty. Coisa mais linda. Inclusive, no pré-casamento... no meu Instagram tem. Vocês vão ter que entrar no meu Instagram pra ver. Se não tiver, eu posto a hora que eu chegar em casa pra ter. Eu fotografei eles com a igreja no fundo, sabe? O casal... Eu fiz as fotos deles, eu já estaria lá na data, então assim, aí eu conseguiu conciliar os custos, né, para não ficar tão alto, e vai ser um casamento bem intimista mesmo. Legal. E como que te encontraram? Porque eu tenho família no Rio de Janeiro, né? Entendi.
E contatos com a assessora. Network. Network. Legal. Fala em network, fala um pouquinho mais. Qual que é o poder do network dentro do seu negócio? É muito importante. Ser conhecida, reconhecida, né? E tá sempre em contato com pessoas que pode fazer negócios por mim. Uhum. A parte de assessores, parceria com quem faz vídeo. Assessores, pessoal do vídeo. Eu acho que o pessoal de eventos em geral. Bartenders, pessoal de produção, de noiva. É geral, não tem nem Fala um valor seu que você não abre mão. família. E qual que é o princípio mais valioso para sua profissão? Honestidade. E por que você acredita que muitos profissionais não conseguem alcançar o seu sucesso no seu setor? Eu acho personagem. Não ser honesto consigo mesmo e cria um personagem, não sobrevive. Uhum. O personagem não vai muito além. E como que a pessoa trabalhar no seu setor? Qual que é o tipo de planejamento financeiro que ela tem que ter para não se perder? Tem épocas sazonais? Não tem? Tem. Antigamente eu falava que tinha que ter aí no mínimo 6 meses aí de renda extra. De caixa guardado. Caixa guardada. Mas depois de uma pandemia, já tá aumentando a gente, assim, dá um friozinho na barriga, né? Uhum. Até porque a pandemia passou eu e meu marido como profissional da fotografia. E equipamento de fotografia é constante. É absurdo, constante. né? A evolução. É evolução, mas assim, a evolução você não acompanha. Você consegue trazer o que você precisa, né? Mas Cartão, manutenção, né? bateria. Manutenção. Uma lente não fica menos de R$1.000 para você fazer qualquer manutenção mínima que seja. Fora frete. Tem que fazer limpeza direta. Estresse, um monte de coisa. Qual que é o projeto Retrato de Poder e como que ele nasceu? Retrato de Poder é meu bebê. Ele é recém-nascido. Nós fizemos o último agora e primeiro ali em Maringá. Foi num ambiente de uma das mulheres que foi fotografada, uma loja de decoração, de artigos de decoração para casa, onde a gente reuniu várias mulheres no mesmo local que precisavam mudar a sua imagem, a imagem do seu negócio, de posicionamento. E a gente trouxe no mesmo ambiente essas mulheres com produção, um coffee, e fazendo fotografia simultânea. Então, elas se sentiram muito à vontade, porque é aquele negócio, eu tenho vergonha de tirar foto, sabe? E elas estavam ali num ciclo de pessoas que se conhecem, né? Que tem uma certa afinidade, e foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. Era um projeto que eu já tinha idealizado há um tempo atrás. E aí, com a ajuda, né, de pessoas incríveis que eu tenho, de parcerias lá em Maringá, a gente conseguiu colocar em prática. E foi muito legal. Qual que foi a reação mais marcante desse projeto para você? Elas não conseguiram escolher as fotos. De tantos que tinha. Porque, assim... eu já fiz foto, teve delas que falou, e eu não consegui escolher uma. Então... não tinha uma que ficou legal. E agora, assim, eu não consigo escolher as que eu preciso. Eu quero todas. Legal, legal. Você sente que existe uma carência de autoestima nas pessoas que te procuram? Sim. Com certeza. O mundo tá carente, né? E você acredita que a fotografia, ela fala mais do que 1000 palavras? Com certeza. Ela fala antes das palavras. Eu também tenho essa crença. Eu gosto dessa percepção. O que você quer despertar em quem entra no seu estúdio? Experiência, autoestima. E eu acho que é isso. Eu quero que as pessoas despertem sua autoestima, sua autoconfiança. Como que é fazer parte do momento com as entregas dos convites dos padrinhos? Alguns trabalhos que nós temos extra, né? Nós temos alguns trabalhos mais completos. E a prova do vestido tá aqui também. Em relação a casamento. Então, assim, a noiva que quer registrar... Porque o dia do casamento é aquilo. Todo mundo já acostumou, já tem o registro. Então, a gente traz
experiências novas. Por exemplo, prova de drink, a última prova do vestido com a mãe, porque daí o vestido já vai estar certinho no corpo dela, a mãe olha, aquilo é muito encantador. Uhum. Entrega de convite para os padrinhos, né? Os padrinhos, alguns não sabem que vão ser convidados a padrinho, aí chega lá na surpresa e a gente faz o registro disso tudo. Isso é muito legal. E esse trabalho, onde você tira essas ideias? Você tem alguma inspiração maior que você busca fora? Eu penso que a gente esquece as coisas. Então, as memórias são as imagens que a gente tem. Então, aí eu fico pensando assim, o que eu posso trazer a mais para as minhas noivas? Sabe? O que, né? O que de repente ninguém faz, ou de repente que é o que todos deveriam fazer. Eu acho que é isso. Em algum momento já pensou em desistir? Desistir, não. Porque se eu desistir, eu vou fazer o quê da vida? Não é opção. Nunca foi. Mas, às vezes, a gente desanima. A gente é pego pelo desânimo, né, e tal. Mas aí a gente Como que você respira faz fundo. pra contornar isso daí? Tem algum mantra que você usa pra te manter centrada, pra te manter no foco? Sim. Qual que é? Eu olho o meu painel dos desejos. Ah, você tem o painel dos desejos? Fala um pouco mais disso. Desejos. Então, eu descobri quem eu sou. Aí eu descobri pra onde eu quero ir. E eu tenho os meus rotineiros. Como que você fez essa descoberta? Através de uma mentoria. Eu tenho Interessante. um grupo de mulheres MAP, que é maravilhoso. Foi, assim, divisor de águas mesmo na minha vida. E através dessa mentoria, eu aprendi a olhar, a ver e a sonhar, mas sonhar com os olhos abertos e correr atrás. Eu quero isso, mas isso não vai vir para mim de graça. Eu tenho que ir atrás. O que eu preciso fazer? Sem passar por cima do meu caráter, né? Da minha índole, né? Da minha origem. E é muito maravilhoso. Então, assim, quando eu penso em desistir, tá lá meu painelzinho lá no meu computador. Que legal. E o que significa viver a jornada pra você? É um dia de cada vez. Eu acho que eu tenho para onde eu quero ir, mas eu entendo que é necessário algumas coisas e eu tô vivendo isso com gratidão. Eu não estou onde eu quero, mas o que eu tenho eu sou grata. Legal. E como que Feliz você com isso. correlaciona a espiritualidade com a sua vida? A espiritualidade 100%. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu sou filha amada de Deus. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E do mesmo jeito que Ele pode dar, Ele pode tirar, então... Com certeza. O que diferencia uma boa foto de uma foto marcante? Uma boa foto, uma foto com técnica. Uma foto marcante, a sua essência. Eu vou sempre bater nisso, a essência. Se você pudesse tirar uma foto de um sentimento, qual seria? Amor. Sempre amor. Não tô que é casamento, né? Existe uma técnica que você ama e quase ninguém nota? Técnica? Nossa, pergunta difícil. É, bem profunda essa. Uma técnica. Essa foi feita pela galera do estúdio. Foi o quê? Foi feita pela galera do estúdio. Ai, ai, ai. Técnica que eu... Talvez uma forma de você posicionar a câmera, ou uma forma de enxergar a noiva, ou uma forma de esperar o timing certo. Eu acho que a técnica é de relaxar as pessoas. As pessoas não percebem. Boa. Mas eu tenho essa técnica. Isso é ótimo. É uma técnica que quase ninguém nota, né? Ninguém percebe. Se a Aline de hoje pudesse mandar uma foto com uma mensagem para a Aline de 10 anos atrás, qual seria a imagem? 10 anos atrás. 2025, 2015. Tá ficando difícil esse negócio aqui. Tá ficando muito difícil. Vamos mudar então a pergunta. Tá. O que a Aline de hoje falaria para a Aline de 10 anos atrás? Pode ir, tá valendo a pena. Tá no caminho. Vai, tá no caminho. Segue firme. É necessário. Qual é o segredo para fazer alguém se sentir visto? Eu tô precisando desse segredo. Me conta.
Mas você já começou a estar no caminho certo, que é o posicionamento. É posicionamento, Isso é muito importante, porque se a pessoa não se posiciona, ela vira mais um no meio da multidão. Imagina assim, se você... o pessoal tem muito aquele negócio de falar da manada, né? E eu falo assim, gente, eu olho diferente pra isso. Eu gostaria sim de estar na manada, mas na manada dos 1%, que é muita coisa. Se você pega 1% do que tem na nossa população, é muita coisa. Então, eu queria estar naquela manada lá. Não que eu quero fazer minha caminhada sozinho, né? Não fazer parte da manada. Isso não, mas é mudar o grupo que você está, né, se relacionando. E para você conseguir fazer essa transição de grupo, você tem que se posicionar. Porque senão você não tem aceitação. E a sociedade nada mais é do que aceitação. Você tem que estar, de alguma forma, ali, se alocar naquele grupo de pessoas, né? E para isso você precisa se posicionar. É aquele negócio, né? Você prefere ser o mais rico entre os pobres ou o mais pobre entre os ricos, né? Com certeza mais pobre entre os ricos. Ah, sem dúvida. Para isso que a gente trabalha. Porque é uma forma da gente poder aprender mais, né? Com certeza. Eu acho que a pessoa que ela é a mais rica da roda, ela tá errada. Ela tá no lugar errado. Ela só tá entregando, ela não tá aprendendo mais nada. É a média, né? Você é a média do 5 em que você anda. Com certeza. Eu tenho feito umas leiturinhas meio saudáveis. Isso é importante. Não, eu tenho feito. Tenho pessoas maravilhosas. E, vou te falar. Assiste os episódios do nosso podcast. De coração mesmo. Tem muita história legal aqui em Moarama. Muita história legal. Eu tô aprendendo muito, assim, conforme a gente vai evoluindo aqui as gravações. E eu tô muito feliz. Eu tô muito satisfeito. Porque eu sabia do potencial da cidade, porque faz 15, 16 anos que eu escuto história, né? Porque a gente trabalha na venda, a gente escuta história. Uhum. Mas agora eu tô conseguindo escutar histórias mais profundas, sabe? Assim, eu tô vendo padrões. Então, quem nos acompanha, inclusive, fica um recado pra você. Assista todos os nossos episódios e vai identificando os padrões também. Um dos padrões que eu identifiquei, já falei isso em outros episódios, a grande maioria, se não for 100%, das pessoas que sentaram aí, começaram antes dos 16 anos. A grande maioria das pessoas que sentou aí já pode até ter pensado em desistir, mas teve alguma coisa que fez não desistir e por isso chegou lá. E viu muita gente desistir no meio do caminho delas. E a grande maioria das pessoas que sentou aí são profissões que não vou dizer a palavra comum, mas são profissões acessíveis à maioria das pessoas, só que a grande maioria das pessoas não consegue ter sucesso. Então você consegue notar padrões. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Legal. Assiste, você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho visto alguns. Você vai amar, tenho certeza. Inclusive vi o da Angélica essa semana. Achei maravilhoso. Show, né? Ela começou com 7, 8 anos de idade. É incrível. A Angélica Viver na escola. Ela é um case muito, muito interessante de superação também, né? Porque ela sempre teve a vontade de conquistar. E ela lutou pra isso, tá tudo bem. É ela. É a essência dela. Tem pessoas que falam, mas trabalhar só por dinheiro, às vezes, no começo, sim. Porque é necessidade extrema, né? Que era o caso dela. E aí tem pessoas que julgam isso. Mas não estava passando a necessidade que ela tá passando. Então, julgar é uma coisa meio complicada a pessoa fazer. Você pode julgar quando você tá dentro da dor do outro, né? Eu acho que nem nisso você não pode julgar. A gente não é juiz de nada, né? A gente tá nesse mundo aqui, temos Deus para nos julgar já. É verdade. Né? A gente não é juiz. Bem... A gente não é juiz da vida. Mas, assim, o mais gostoso é realmente entender como você chegou na fotografia, como você faz para prosperar, como você conseguiu enxergar de outra forma, você saiu de uma bolha várias vezes, você saiu de bolhas, né? Foi muito interessante entender como que você saiu da sua caminhada, trajetória CLT e veio pro empreendedorismo, e é um empreendedorismo não convencional, porque a fotografia em si, ela é um trabalho de doação, né? Porque, querendo ou não, enquanto as pessoas se divertem, você tá ali trabalhando. Por mais que você pode até estar se divertindo junto, mas você tá sendo paga para estar ali. É diferente. E muitas pessoas não querem essa doação. Eu vejo muito isso no ramo de alimentos. Que as pessoas sentam aqui e falam, final de semana não existe. Né? Porque tá trabalhando, tá operando a empresa. E aí, lógico, enquanto as pessoas trabalham, elas descansam. Enquanto as pessoas estão descansando, elas estão trabalhando. Então é uma... Mas acontece também, por exemplo, igual na minha família. Hoje é diferente, depois de tantos anos de profissão. Durante a semana eu estar trabalhando, editando, ter prazos para entregar e você pode fazer isso para mim, você pode fazer aquilo para mim, achando assim, tipo, você não tá trabalhando,
entendeu? Aham. Aí até você se posicionar e colocar, não, eu estou realmente trabalhando, é um processo. É isso aí. Como que é lidar com o medo de não conseguir representar a história do outro? É o maior, é o maior, porque eu estou ali para isso. Eu estou ali, eu só sou uma ferramenta para que essa pessoa reveja a história dela, né? Uhum. Eu acho que tem que encarar e ir para cima, e entender conhecimento que tem, usar e eu acho que é isso, não tem muito o que fazer. É fazer. Aline, para quem está nos assistindo que pensa em casar um dia ou tá até mesmo já um passo de se tornar noivo ou noiva, qual que é o prazo de organização ideal para contratar o seu trabalho, não correr o risco de ficar sem agenda, não ter, assim, não deixar para a última hora, porque pode acontecer de ficar na mão? Qual que é o ideal, assim, do Ai, planejamento? a gente costuma dizer que em média de 1 ano de antecedência do prazo. Inclusive, fiz uma reunião com uma noiva Caramba, um ano. Fiz uma reunião com uma noiva essa semana que casa em novembro. E aí ela falou, olha, todo mundo falava pra gente que 1 ano de antecedência pra coisa, nós achava, ai não. E hoje a gente vê que realmente deveria ter sido com 1 ano de antecedência, assim. Vai ficando muito apertado os prazos, você começa a não ter escolha dos fornecedores que você quer por conta de não ter mais data, mas é média de 1 ano de antecedência. E dentro do seu trabalho, para quem está pensando em casar, vai fazer alguma festa, existe tipos de pacote do acessível até o mais premium? É um pacote único? Como que funciona o seu Então, a trabalho? gente tem várias opções. Então, para aquela pessoa que às vezes está com uma verba um pouco mais reduzida, tem Aí opção. ela tem a opção de só o arquivo digital. Legal. Aí ela vai ter o mesmo trabalho que os outros e vai ter as fotos em alta resolução para a hora que tiver mais acessível fazer um álbum. Uhum. E não fica presa a mim, não tem necessariamente que fazer um álbum comigo. Entendi. Né? Eu deixo meus noivos bem livres mesmo, porque o meu trabalho é a fotografia. Entendi. E aí tem álbuns. E tem formas de viabilizar isso? Por exemplo, a pessoa quiser ir pagando antes, dando entrada, ou fazer um parcelamento? Ou... Sim, sim. Essa parte facilita. A maioria não. Na verdade, casamento a gente recebe com antecedência, até a data. Então, assim, tem como parcelar, tem como... É super negociável, é bem tranquilo mesmo. Fechou. É só gostar do trabalho, gostar da gente e Deixa contratar. uma frase, então, inspiradora para quem está nos assistindo. Ai, meu Deus. Alguma coisa que pode motivar aquela pessoa a sair da zona de conforto, furar a bolha dela e buscar novos ares. Igual você fez. Ai. Acho que você sonhar. Sonhar, acreditar naquilo que você sonha, que você pode realizar. E não ter medo de errar. Não ter medo de ter que voltar, dar vários passos para trás. Às vezes é necessário. E continuar no caminho, continuar andando. Acho que é isso. Isso aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que Muito obrigado por ter vindo aqui. Tem mais alguma coisa que você quer explorar da fotografia? Quer conscientizar o pessoal? Quer falar um pouco mais da área? Ou é isso mesmo? Deu para explanar tudo? Não, acredito que é isso mesmo. É? Tá bom. A gente fica com um pouquinho de vergonha, né, do microfone, a gente é tímido. Por trás da câmera é o leão, né? Chegou na frente da câmera um gatinho. Por trás da câmera eu vou lá perto do padre e tá tudo certo. Aí se eu tiver sem nada, não vou. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado aí também ao Dr. Adriano Medeiros, aí, ao nosso patrocinador do podcast, por estar incentivando esse projeto. Obrigado aí o Vini e a Cláudia, lá do Cláudia Bolos Doces Salgados. Agora você pode se desfrutar, não vai precisar falar Agora mais. Eu não vou engasgar. Pode comer à vontade. Muito obrigado aí ao pessoal da Filato Bene, a marca que veste líderes. Valeu, Léo, valeu, Rose, aí pelo incentivo também. A ideia desse projeto é isso, pessoal, é transbordar na vida de vocês, trazer histórias da nossa cidade, fazer com que vocês entendam como que as pessoas chegaram até onde elas chegaram, mostrar essa jornada, mostrar alguns insights. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Se vocês quiserem saber um pouco mais, pode falar com a Aline, né, Aline? Pode mandar uma mensagem lá no Instagram. Claro. Troca uma ideia lá, que nossa ideia aqui é ajudar vocês a chegarem lá também, a destravar ou até mesmo pegar novos ares. E deixa aqui nos comentários também se vocês têm alguma ideia de pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber, que com certeza nós vamos trazer aqui
para vocês nos próximos episódios. E é isso aí. Deus abençoe você e seu trabalho. Amém a nós todos.